E sobreviver. Vida colorida, palate sofrida. Preencher a barriga, é preciso suar. Banho de caneco, partir pro boteco. Água de cerveja para anestesiar. Valeu-me, poderoso Deus. Ei, olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Mas só não me basta, me deixa feliz. Valeu-me, poderoso Deus. Olha esse... Não tenho dinheiro. Gente, boa noite. Saudade de um samba. Ai, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Eu já vou chamar minha convidada. Minha convidada já tá aí, já tá no lance. Tati Rocha. Chamando a senhora. Boa noite, meu povo. Oi. Olá, querida. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu tô. Ai, Tô acertando aqui para ver se o áudio tá legal, se tá tudo bem entre nós. Tá rolando? tá rolando, tá perfeita. Ai, que Tá massa. ótimo. Já escutei tanto falar de você. E olha o jeito que a gente vai se conhecendo. Depois da liberação, né? Que tá meio que liberando já, né? Aí a gente pode se dar É, um abraço. de verdade, né? Não é verdade? Com certeza. É. Mas tá valendo, eu acho que é uma boa forma de se conhecer também, viu? Nossa, é, né? Nossa, é. Tem muita gente mesmo que eu conheci. Nossa, e tô conhecendo. Muito louco. Uma aproximação. Muito. É massa. As É, relações mudaram, né? mudaram. 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 A bom que eu saquei rápido. Vamos aproveitar. Ligeira. Deixa eu falar, como que tá o seu dia hoje? Como que você tá se sentindo? Oh, eu não gosto de dias nublados e chuvosos, não. Ah, é? Eu sou muito friorenta, então eu sofro. Eu tava. Então, hoje foi um dia que eu tinha um monte de coisa para fazer, um monte de coisa importante. Não consegui fazer nada. Mas eu aprendi também a lidar com isso. Assim, se eu estou podendo, eu faço. Se eu não estou podendo, não foi feito. E a vida segue, porque também é isso. Entendeu? É, é, é mais um dia, né? É Eu já mais estou há um dia. 90 dias reclusa mesmo, assim, de verdade, dona. Sem Nossa. sair de casa, saiu uma vez. Ah, Então, tem dia que é um dia assim que não produz. Dizer que produziu muita coisa, não produziu. Não foi um dia produtivo. Mas ah, eu tô viva, né? sim, Isso tá bom demais, tá ótimo. né? Nossa, bota bom nisso. Esse período de reclusão, na real, a gente é, tem que ter o melhor olhar para isso, né? Se você aproveita, aproveita. Até respeita esses dias que a É, gente não faz nada. Porque, na real, sim, no dia normal, na correria do dia normal, tem um dia que a gente não produz. E aí a gente fica tem. péssimo, né? Mas aí com essa É. reclusão, a gente acho que tá aprendendo a lidar com esses dias que a gente tá mais devagar. Ah, eu não vou ter chicotinho na minha mão em cima de mim, não. Já basta a vida. Não. Tem dia que eu tô de boa, tem dia que eu tô estranha, tem dia que eu não tô afim de fazer nada. Hoje eu até queria, eu É, realmente não consegui. olha só. Coisas foram acontecendo, me desviando, eu falei, sabe o que mais? Eu vou ficar de boa, vou ficar suave, porque agora não é momento para a gente ficar sofrendo com essas coisas, eu acho, Sim, sim, né? verdade. Com certeza. Bem verdade mesmo. Então, a gente veio falar das ervas. Aí eu queria saber por onde que você pensou. Vamos falar sobre o quê? Até para esses dias que a gente não tá nem água, nem óleo. Tipo, nem sei É, como que eu tô. Um banho também é bom, né? muito. Se a gente tiver força, Não, né? Porque às vezes você não tem força nem pra colher a folha. Mas vai que tá é, com uma forcinha, quer fazer. eu acho que uma das coisas que mais me ajuda nesse processo é eu ter um quintal em casa muito grande e que eu preciso plantar, né? Eu acredito que a gente precisa fazer a revolução dos quintais. Precisa. A gente precisa plantar. Não somente as ervas que curam, que cuidam, mas também o alimento, Sim, né? Retomar esse negócio do conhecimento da terra, porque num momento como esse, que a gente pode ter uma certa complicação econômica, pensa, imagina um quintal urbano, um pedaço de chão, não precisa ser muito grande, um quintal.
que você produza ali, além das ervas, que são remédios, curas, você plante também a tua própria comida. Olha como isso é revolucionário, é subversivo até. Sim, Né? Um alimento que te obriga a conhecer a terra, a mexer na terra. Isso é muito terapêutico. Então, sim. logo quando começou essa pandemia, logo quando começou, na hora falou assim, faça canteiros para produzir comida. E comida assim, não só temperinho, mas comidas que dê sustância. Mandioca, berinjela, batata doce, que são uma sustentação, assim, uma segurança alimentar. Sim, Eu acredito que a gente precisa pegar picaretas, quebrar cimento e voltar a mexer com a terra. Se você não tem terra, em lata, em balde, e esverdear as coisas. Além de fazer um bem enorme para a nossa cabeça, é terapêutico, é muito inteligente. é. Esses É muito dias eu inteligente. entrei numa polêmica familiar aqui, justamente por causa do quintal, do cimentar. Aí eu falei assim, engraçado, a gente passa pelos condomínios, né? Tá cheio Sim, de árvore. claro. Aí, e pobre, se ele puder colocar o cimentinho, se deixar, coloca cimento até na gente. Eu me lembro, assim, Eu falei, a ai. minha avó, Ah, a minha memória dessa coisa assim, herveira, a primeira memória é da minha avó, que era do interior do estado do Rio de Janeiro, e migrou para a cidade do Rio de Janeiro. E foi morar em Belford Roxo, hum, e naquela época, no começo da década de 70, não tinha rua asfaltada, era esgoto a céu aberto. E minha avó tinha corredores da casa cheios daquelas latas de óleo grande, ai, lata de tinta, cheia de plantas, cheia de coisa, minha avó fazia galinha, isso também. É, né? Então eu me lembrei disso, assim, tá bem, você não quer, por alguma razão você não pode quebrar o chão para plantar, plante em lata, plante em balde, plante, que eu acho que por aí que eu acho que tem que começar essa conversa com erva, é assim, você quer ter uma conexão com a erva, você precisa saber lidar com a terra. A terra é a mãe. Uma terra adubada, uma terra tratada, te dá com tanta generosidade o que você plantar. Né? E isso te obriga a fazer um outro movimento que é lindo, que é assim, como é que eu faço isso? Né? Se você tiver a bênção de ter um mais velho por perto, né, que saiba mexer, que saiba capinar, que saiba como é que eu faço, em que lua eu planto, você tem uma fonte de conhecimento que passa pela oralidade, perguntando, né, que é precioso. sim, Eu acho que agora é o momento que a gente precisa resgatar isso, não só porque é moda, não só porque é necessário plantar curas e alimento. sim, Isso sim, você plantar a sua própria comida, você se autocuidar com o que você planta é perfeito. Né? Sim, e te retoma uma série de coisas, né? sim, Assim, ajuda a cabeça. Então, quando você está se sentindo meio sem graça, você vai tomar sol, mexe na terra, fica com os dedos sujos, o pé rachado, né? Eu tenho as mãos todas cheias de calo, porque eu sou daquela que capina. É capinar. Que eu acho que isso também faz uma diferença. Quando você literalmente mete a mão na terra. sim, Tá? Meta a mão na terra, faça o seu projeto. E mesmo o povo fala, mas eu estou sozinha, eu sou mulher, não tenho força. Se tem roda, você consegue fazer. Se você tem um carrinho de mão, e se você tem ferramenta, você faz qualquer coisa. Você não precisa de ninguém. É só indo. E isso te dá projeto. Quando você tem o que fazer, te ajuda a ter firmeza, sabe? Te ajuda a não se perder nessa maluquice toda. Projeto. Então, meu projeto é ali fora. Meu projeto, assim, de dar um trampo. Graças a Deus, porque eu tenho sempre o que fazer. Sempre. acho que Sempre. aqui em casa, quem tá dando os acordes em nós é minha cachorrinha. Porque a minha casa também é cimentada, só que minha mãe colocou várias plantas, né? Tá cheio de planta ali, vasos e tal, e ela gosta bastante. Aí tem a minha madrinha, que a minha madrinha é essa daí, que é a que catuca a terra, sabe? É Ela isso. gosta, ela trouxe umas pimentas desse tamanho, e ela é dessa, é a que catuca a terra. Aí ela É. veio semana passada e mexeu, ajudou a minha mãe a mexer.
Só que a minha cachorra, ela sente falta de terra. E aí a hortinha que a minha mãe achou que ia ter, ela catucou tudo a horta. Eu falei, mãe, ela gosta de terra. A gente tem que arrumar um jeito de dar um espaço para ela fazer esse É, rolê dela, porque ela gosta de. Ela não é aquele cavucar. É uma. eu sei. Parece que ela precisa sentir a terra, sabe? É muito legal. A Só que aí solução ela para acabou, isso foi mexer em outra coisa. é você fazer canteiros que eu fechei, porque as minhas cachorras, eu tenho 2 cachorras e 5 gatas. Aqui é um mulherio, né? As cachorras não cavucam, não. Porque aí ia arranjar treta comigo, mexer nas minhas plantinhas. Sim. Mas como eu comecei a plantar comida, eu optei por fazer um canteiro fechado. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei as podas de umas árvores, uns troncos que eu tinha, com uma cavadeira, eu fiz buracos no chão, né? Fiz esses canteiros e usei um pinteiro, que é um tipo de tela de plástico bem baratinha. Eu mesmo Sim. fiz, com um grampeador, fechei, para que os bichos não entrem ali, né? Porque dependendo do, ainda mais se você for uma coisa que você consome muito, é legal evitar, às vezes, um xixizinho, um cocôzinho de cachorro. Sim. Apesar da gente entender que dentro da terra, no solo, tem micro-organismos que transformam isso tudo em adubo. Isso tudo vira vida lá dentro, né? Mas leva um tempo para isso ser compostado. Então, o que for de comer, o que é mais... Eu preferi Manter fechar. cuidado, né? Sim. Eu acho que é um bom caminho. Ah, e aí vamos lá. Chegando às ervas. Eu acho que eu não sei como é É, que o um- povo é, vive sem é, erva. e é um mundo muito vasto, né? Tipo, Muito, bem, bem amplo muito. mesmo. Para quem gosta de ter um cuidado. Porque eu acho. Eu acho muito ruim ter associado ervas. Eu acho pobre ter associado as ervas apenas à religião, sabe? E Uhum, porque ela é uma coisa que tá lá, eu não sei, tem que falar, galera, é uma coisa que tá nos remédios, é uma coisa que tá sim. em todos os lugares, é uma coisa que se você entra numa loja que ela tem um cheirinho de alguma. E às vezes você dá pro lado, a pessoa é uma pessoa que troca, que coloca flores na loja, sabe? Então, assim, é uma coisa que já te dá aquela despertada, né? E às vezes eu acho pobre, pobre assim, de. Fala assim, gente, para com isso. É uma coisa tão antiga. Aí depois você vai conversar com a pessoa, mas minha avó era bezedeira. Mas eu já levei couro de folha, sabe assim? Aí a galera Opa, começa. Eu falei, então, gente, por que vocês acham que vocês ainda não precisam de, um, de uma erva, ou seja, para fortalecer a casa, ou para fortalecer você, ou para cuidar dos seus filhos, né? E eu sou dessas que fala, minha amiga chegou falando, ai, meu filho tá muito isso aqui. Minha filha, coloca um banhozinho bem gostosinho, coloca uma sim, camomila, coloca, né, dá uma acalmada a essa criança. Eu sou dessa. Mas esses tempos começou com essa polarização, né, que a gente e fizeram isso também com as ervas. E eu acho triste fazer isso, porque eu acho que é um é. cuidado que a gente deveria ter mesmo o tempo todo, porque a gente necessita dessa energia, né? E eu acho que tem a ver com um preconceito. Sim, Um preconceito que é um conhecimento muito antigo, utilizado por todas as religiões. Por exemplo, os incensos que defumam a igreja é uma erva, é uma planta que produz aquilo ali. Eu tenho certeza que o primeiro remédio, depois do leite materno, foram as ervas. Todos os povos usam isso. Mas tem um momento em que a erva virou de medicamento de corpo e foi entendida também como um medicamento de espírito. No instante que você entende que saúde não é só seu corpo físico em ordem, sim. é tua cabeça em ordem, é tua emoção em ordem, o teu espiritual em ordem também, né? Então, e nós, brasileiros, a gente acaba tendo muita influência de povos muito, muito espirituais, né? O povo negro, o povo indígena, o próprio português, né? Que tem uma coisa de fé.
e trouxe esse conhecimento para a gente misturou nesse caldeirão antropofágico que é o Brasil, e tem uma sabedoria linda, e que é passado na oralidade com uma generosidade, porque herveiro é assim, herveiro é generoso. Se você chega para uma figura que tem uma mudinha, você fala, oh, me dá uma mudinha dessa plantinha, dessa ervinha. Ela fala, nossa, dou já, faz muda, perde um tempo, cria raiz para te dar, tem troca de semente, troca de... É muito generoso. E passa informação, não segura informação não, tipo, para que você usa isso? Não é igual receita de comida gostosa, não, eu faço, mas não diz a receita. Herveiro diz sim, não, isso aqui eu uso assim, eu faço em chá. Passa essa informação, e isso tem que ser passado. Para pensar. Vamos imaginar que aconteça uma pandemia no mundo e de repente as economias do mundo começam a entrar em dificuldade. As pessoas começam a ficar doentes e não têm dinheiro para comprar remédio comercial. Uma horta de ervas medicinais, que é a mesma horta de ervas sagradas, pode solucionar seus problemas, como era antigamente. Sim. Então, é um preconceito contra o conhecimento com uma amplitude de ação muito grande. Quem nunca tomou, depois de um porre, né, um boldo, maceradinho, né? Quem nunca tomou um chazinho de camomila? Que mãe? Qual é o primeiro chá que a gente dá para a criança quando está com gás? Ai, está com cólica. Isso faz parte da vida da gente. A erva faz parte da vida da gente. Então, eu acho que a gente tem que passar por cima disso. Tanto que o meu primeiro conhecimento com erva não foi dentro de religião nenhuma. Eu comecei a estudar erva com um grupo de mulheres que tinha interesse de entender as ervas, o uso mágico das ervas. Não era religião. E aí a gente se encontrava para falar disso a partir do que tinha nos livros. Né? Então eu sabia nome científico, a família, a patati, patatá, mas nunca tinha pego numa enxada. Foi quando eu peguei a enxada, quando eu fiz o calo na mão, quando eu fui conversar com a terra, é que eu acho que eu comecei a ser aceita por essa mulherada herveira que existe aí, e comecei a entender que o conhecimento passa necessariamente pelo trato, eu acho. Você tem que mexer, você tem que cheirar, você tem que mexer na terra, você tem que prestar atenção no tempo, na lua, no sol. É um movimento novo de conexão, que eu acho que é muito saudável. Sim. É muito bonito. Então, um preconceito religioso que impeça essa informação se espalhar, mais uma vez, reafirma o quão nefasto é preconceito. É um conceito antecipado que não te permite ver o que está acontecendo ali. Né? O que muda na erva é a intenção. Eu posso fazer um chazinho para curar minha dor de cabeça, mas eu posso fazer o mesmo chá e usar como banho, e a minha intenção ativou na erva o que eu preciso. Então, é um exercício também do controle da sua vontade. Eu não posso tudo. Eu não devo fazer tudo. Eu não devo ceder a todas as minhas vontades. Eu tenho que ter um código de ética. Eu tenho que ter um código de moral. Eu tenho que ter um caminho para seguir, né? Eu posso usar, como tudo, a erva para matar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Por exemplo, a Guiné, a famosa Guiné, um dos nomes dela é a Mansa Senhor. Né? Por quê? Na época da escravidão, aqueles donos de engenho, aqueles patrões malévolos, cruéis, eles eram lentamente envenenados pela pó da raiz da Guiné. Então, as mulheres pegavam, as cozinheiras, estava lá, o cara, tudo bem, sem bater de frente, pegava a raiz, desidratava a raiz, pilava, virava pó e botava na comidinha do cara. Ele ia sendo intoxicado lentamente, e o uso da raiz da Guiné por muito tempo leva à demência, à morte.
coisa. Então, a Guiné tem essa história. Ela foi uma erva usada para segurar a maldade dos senhores de engenho, né? Então, e ao mesmo tempo ela tem uma série de propriedades terapêuticas. A diferença é a intenção e a dose. O que eu posso fazer? Supondo, eu tenho uma dúvida. Se você vai tomar um banho, né? Ah, Vou tomar um banho de Guiné, né? Nem sei sei. se qual a função certinha da Guiné. Mas aí você tem a história do macerar e tem a Tem. história do cortar a folha. Qual E que é o de cozer. o cozer o cozer qual É que é? tipo um chá, para fazer Ah, um sim. banho quente. Então, mas eu digo o macerar para depois não pode. Então, e o cozer também não pode ferver a água, é isso? Ó, tem várias coisas. Ajustando as. Eu penso assim, o que eu faço? Se eu tenho a erva fresca, eu prefiro usar a erva fresca para banho, né? O que acontece quando eu estou fazendo um banho? Né? Por que um banho de erva faz bem? Como que isso funciona? Primeiro pela própria água, que é um dos elementos da natureza que tem uma capacidade de ser imantada com facilidade por vibração. Por exemplo, a água reage a palavras positivas ou negativas. Teve um japonês muito doido que ele tirou fotos do cristal da água com influência de determinadas músicas. Então, assim, rock and pauleira, daquele heavy metal, o cristal fica assim, ele se move, a água se move, ela imanta-se, ela se permite ser imantada com cor, com intenção. Então, quando você vai fazer seu banho macerado e você põe a água na sua bacia, você já está com uma intenção. Ninguém toma banho de erva para nada. Ai, vou tomar banho de erva. Mas por que você quer tomar banho de erva? Ai, estou me sentindo carregada. Olha a intenção aí. Então, se eu tenho a erva fresca, no momento em que eu saio da minha sala, vou no quintal, pego uma faca, eu corto, eu já estou começando a me preparar e indicando à erva o que eu preciso, o que eu estou pedindo a ela. E a erva, muito generosamente, faz porque você está pedindo. Você tem que despertar a erva com a tua palavra, com o teu canto, com tua reza, com tua intenção. Quando eu estou macerando a erva, que é nada mais do que eu tirar os galinhos, botar e esfregar para que eu rompa a fibra da folha e a fibra da folha libere o princípio ativo da erva. Quando eu estou fazendo isso, aí começa o encantamento, aí começa o encanto. Na hora que eu corto a erva, na hora que eu começo a tirar as folhinhas e na hora que eu coloco a minha mão, pensando, já está começando o encantamento. Com a força da minha mente, da minha intenção e com o meu coração. A minha mão serve como transmissora disso e aí eu faço aquele banho cheiroso. E a própria erva tem também seu temperamento. Tem ervas que têm um jeitinho mais quente, mais guerreiro, tipo assim, que tá mexendo com você? E tá mexendo com você? A erva vai lá e te ajuda. Tem outras que te ajudam a falar, elas são calmas, elas são suaves. E te ajuda a falar, calma. Tem outras que já são mais energéticas. Cada erva tem um jeito. Que nem nós. Que nem uma personalidade. Então, se eu conheço um pouquinho a erva, eu não vou pedir para uma erva que tem natureza pacífica, que ela me ajude a me defender de um ataque espiritual, por exemplo, ou de uma influência negativa. É mais fácil eu falar para uma erva com mais vigor, falar, bicho, vem comigo aqui, porque eu estou aqui com uma história aqui, tá vindo para cima de mim, um baixo astral, eu estou a fim de botar esse baixo astral para correr. Essa erva que tem essa natureza bélica vai dizer, bora minha filha, é para isso que eu estou aqui. Então, você tem que conhecer um pouquinho. E depois, você tem que conversar com a erva. Você tem que cheirar. E você acha que tem erva que te chama? Fala assim, Acho. toma um banho de mim. Tenho. Um banho da E minha tem erva que repele. Tem erva que, por exemplo, eu não consigo plantar pimenta. Eu e pimenta, a gente não consegue entrar em sintonia. Eu faço de tudo, eu e pimenta não rola. Mas, por outro lado, tem algumas plantas
que brotam maravilhosamente e às vezes me chamam o olhar, sabe? Sabe quando você está assim? E o que precisa para você atender o chamado? Estar atento à sua própria intuição. Se você está atento à sua intuição, se você reconhece o que você sente como válido, como digno, como certo, você vai fazendo as coisinhas aqui assim, com coração, Sim. né? Então eu acho sim. E outra, ainda mais mulher é bicho intuitivo, bicho ligado. É só despertar, é só se. A partir disso você vê assim, é só começar. E o resto, a própria caminhada verde vai mostrando o caminho, sabe? Entendi. Sim. E tem algumas plantas que a senhora fala assim, a pessoa mora num apartamento, mora num. O espaço é pequeno e a senhora fala assim, não, tem essas plantas, são legais você sempre ter. Ó, erva gosta de sol. Então, você pode ter em qualquer lugar, mas você precisa ter sol. Pelo menos umas 3, 4 horas, pelo menos, de sol pleno, batendo em cima mesmo, né? E erva precisa de um pouco de espaço. Ela Sabe tá aqueles falando. vasinhos pretinho? Desculpa te cortar. Eu tô entendendo o que tá acontecendo com o meu alecrim. Eu Ele mudei, precisa a de gente sol. mudou ele de lado. Não, pois Ele sol. tá perdendo sol. Ó, Bom saber. Eu vou salvar o meu alecrim. erva e comida gosta de Ai, sol, Februário, o precisa meu de alecrim sol. tá estranho. É, verdade. Outra coisa, sabe quando a gente compra naqueles vasinhos pequenininho, Sim. pretinho assim? É. Aquilo eu chamo de sarcófago. Quando a Ah, planta já está ali dentro, a raizinha dela já está, ela precisa de espaço. A raiz precisa se espreguiçar. Então, isso você aí minha tem mãe que ir fala. aumentando o vaso. A planta cresce, você aumenta o vaso. Então, é Dá uma possível você ter trocada também, né? Porque às isso, vezes não quer que põe. adubada, Dá aquela. adubada. E tem plantas que não gostam muito de, por exemplo, o alecrim não é uma erva que gosta muito de solo encharcado. Então, se você rega, você tem que estar atenta. Você tem que botar o dedinho na terra. Se você enfiar o dedinho na terra e ele sair seco, está na hora de molhar. Se você enfia o dedo na terra e a terra está molhadinha, não precisa regar. Então, tem erva que gosta mais de mais água e de menos água. Tem erva que é bêbada, gosta de muita. Você soca água. Lírio adora. Quanto mais água você botar, você gosta. Manjericão gosta de terra bem úmida. Alecrim já não gosta tanto. Sálvia já não gosta tanto. Ai, Alfazema não gosta a tanto. sálvia Aí tá você do vai assim. lado do alecrim. Eu tô aqui Elas se pensando. dão bem juntos, viu? Sério? Elas se dão bem, elas são companheiras. Elas precisam mais ou menos da mesma quantidade de sol e mais ou menos da mesma quantidade de água. Ai, Então, se você está bacana. no apartamento, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é onde tem sol. Primeira Entendi. coisa, onde tem sol. Depois, o que eu quero ter, né? E um vaso compatível. Sabe aquele balde, um tamanho de um balde? Um balde. Balde é o tamanho mínimo. Aqueles pequenininho preto, aquilo ali vai chegar uma hora que a bichinha vai morrer, porque a raiz não tem espaço para crescer. Entendi. Aí você pode ter o que você quiser, por exemplo. Tem plantas que se dão bem em vaso. O alecrim se dá muito bem em vaso, a lavanda também. Manjericão pede um vaso um pouco maior, mas eu já vi manjericões bonitos em vaso. Babosa se dá muito bem. Salsinha, cebolinha, sabe? Não, Tiago, não deixa ele Ai, encharcado não, tadinho. o meu também, então assim, ele falou, eu tô aqui pensando no meu. Outra, assim, arruda. Arruda é uma erva que eu acho legal de se ter sempre. Ah, A arruda tem uma capacidade, uma natureza dela, ela é uma guardiã ali. Às vezes ela se sacrifica por você, ela entra na frente, a energia vem, a energia ruim, ela morre de um dia para o outro. Mas a arruda é uma erva que não gosta muito de querer que. Não quer, deixa ela quieta. Sabe? Fica mexendo nela, falando com ela, metendo o dedo, mudando lá pro lado para o outro, ela não gosta, ela me deixa quieta. A arruda é mais invocada, sabe? entendeu. E para ela pegar, diz os mais antigos que você tem que batizar a sua arruda, dar um nome para ela. Ela gosta Será que é por isso que a de minha ser. morreu? Minha mãe foi lá Então, comprar pega a outra. próxima, vê um vaso grande, com Ah, uma terra boa. De vez em quando você faz uns buraquinhos na terra, põe umas casquinhas de coisa, uns pedacinhos para virar adubo.
para Sim. dar uma enriquecida. E no apartamento você pode plantar qualquer coisa. Isso, arruda. Espada de Ogum, espada de São Jorge, espada de Ançã, espada de Santa Bárbara, não precisa tanto de sol. Então é uma planta boa para a parte interna, de erva, que funciona para proteção, para essas coisas. É uma planta que dá para você ter dentro. Mas a maioria da erva precisa de sol. Muito, muito sol. Inclusive, em lugar que tem sol o dia inteiro, elas adoram. Elas amam. Então tá errado aqui. Eu tenho que já. Amanhã vai ter que rolar uma conversa aqui, umas mudanças. E eu olhei pra ela ontem, né? E até lembrando a nossa conversa. Aí eu falei, gente, mas ninguém, essa bichinha aí tá estranha. Mas sabe quando você vê que Sol. a pessoa tá assim, ela tava, tipo, clamando que alguém olhasse por ela. Amanhã ela vai ser salva daquele espaço. Vou já O tirar ela Thiago está dali. percebendo se Guiné vai no sol. Guiné vai tanto bem no sol, como na Vai. meia sombra, em alguma sombra também. E Eu, Guiné nasce espontaneamente também, tem essa história. Ela brota, de repente brotou. isso mesmo. Ela tá Eu vivo firme arrancando Guiné aqui. no quintal lá da minha tia, ela tá firmona e ela tá no sol. Então ela tá nossa, ela tá um ramão enorme. Às vezes, quando a tua plantinha está ficando assim, ruizinha, a gente precisa fazer uma coisa que o povo tem muito receio, que é a poda. É igual cabelo. Pensa no cabelo. O cabelo tá fraco, o cabelo tá caindo, o cabelo tá cheio de planta dupla, você já fez de tudo, não adianta. O que você faz? Passa-lhe a tesoura. É a mesma coisa com erva. Às vezes ela pega uma praga, às vezes ela precisa levar a energia dela que está na folha xoxa, não tá dando, você precisa levar para a raiz. Então você poda mesmo, mas assim, sem dó, taco. Né? Normalmente em podas de crescimento é boa essas podas na lua crescente, você mete o negócio e continua tratando, ela vai reflorir, ela vai crescer de novo, sabe? Ela vai ficar linda outra vez, né? Por isso que tem essa coisa do olho, e às vezes morre mesmo. Não tem o que Você fazer. faz, você pode, morre. Você tem Cuidou, que se saber. virou, mexeu, fez tudo, mas a bichinha E não quer você não. tem que aceitar, né? A vida é cheia de finitude. As coisas acabam. Os amores acabam, as amizades acabam, os trabalhos acabam, os ciclos terminam. As plantas vêm ensinar isso. Os ciclos terminam. Nossa, é verdade. Aceite. Morra dignamente como morre uma arruda. Isso mesmo. Deixe as coisas acabarem com dignidade. Não fique carregando um pé de planta morto nas costas. Falei metaforicamente, né? Sim, Mas mas elas é nos ensinam verdadeiro, isso, definitivamente. Isso mesmo. né? É. E uma das coisas que eu aprendi, que foi muito legal, porque eu aprendi isso com uma herveira véia, sabe? Isso não foi. Eu não li no livro, eu fiquei chocada quando ela me ensinou. Eu tinha ganhado um pé de pinhão roxo. Pinhão roxo diz que é uma erva muito boa para você ter na proteção, bem do lado da porta, porque ela segura aquela energia horrorosa, ela tá ali. Aquela E magia. eu queria ter um pinhão roxo, aí eu ganhei uma mudinha. Aí plantei a pontinha no chão, aquela coisa ali, desse tamanho. Xoxa. E eu adubei, e eu cantei, e eu conversei, e eu dei nome, e eu batizei, e nada. Aí eu cheguei para uma herveira bem mais velha que eu tinha, que era mãe de uma conhecida minha, e contei para ela. Ela falou assim, tem um jeito aí. Qual o jeito? Xinga a planta. Eu fiz, como? Como? Ameaça ela. Diz que se ela não melhorar, você vai cortar ela e jogar fora e matar ela toda. Gente, isso? Pois é, fiquei assim chocada, porque naquela época eu era do tipo, ai, plantinha, ai, eu não vou cortar você. Mudei. Hoje a minha conversa com as plantas é diferente, né? Aí eu cheguei toda constrangida, né? Cheguei na frente do pinhão roxo, que era desse tamaninho, falei assim, olhe, se você não melhorar agora, eu vou te cortar todo, eu vou picar você todinha. Sua preguiçosa, vou plantar no seu lugar um pé de rosa. Eu não sei o que foi, mas funcionou. Ela cresceu e depois virou uma praga, porque ela vai caindo semente no chão e nasce perto. Toda hora eu tô arrancando picão roxo daqui, né? Então, a gente Esse aprende picão umas hoje tá coisas. parecendo aqueles romances que tem que ter uns atritos, porque senão uma coisa não anda, né? Se só É, denga, a coisa não vai. não funciona. E eu Aí não você vai lá e sabia mete o disso. louco. Bote louco. O que nos ensina o quê? Que de vez em quando a gente tem que falar duro com o mundo.
Nem sempre dá para falar, fofa. Às vezes você tem que chegar, chegando, e falar assim, ô, qual é? Você vai ou você não vai? E isso é um ensinamento que a gente consegue passar para a vida, saindo das ervas. Primeiro ensinamento, se você não cuidar, não vai ter. Então, se você tem que ter dedicação, e você tem que ter disciplina. O que na vida a gente não tem que ter dedicação e disciplina para ter? Sim. Segundo ensinamento, se eu peguei, eu tenho que cuidar porque eu sou responsável por aquilo ali. Então, acaba dando um sentido de responsabilidade. Por exemplo, eu viajar, eu fico agoniadíssima. Quem é que vai molhar minhas plantas? Sim. E cada planta tem um segredo. Essa aqui gosta de muita água, essa aqui já gosta de pouco. Então, quando eu viajo, eu tenho que fazer uma lista. Olha, atrás daquela pilastra tem uma mudinha de uma semente, tem que ser molhada. Você não me esquece. E muitas vezes, quando eu voltei de viagens longas, eu tinha perdido plantas. E aí eu aprendi a aceitar a finitude das coisas. Outro aprendizado. As coisas acabam. Aprendi isso. As plantas acabam, as coisas morrem. Os ciclos terminam. Falei, nossa, que louco. E o outro, assim, que me ensinou muito é que o sagrado habita em nossa volta, escondido no cotidiano. Um alecrim pode ser um tempero maravilhoso na minha panela, mas pode ser um santo remédio para a minha alma. O sagrado não está necessariamente dentro de templos, de igrejas, de terreiros, sinagogas. O sagrado está no meu olho, que reconhece que aquilo não é mundano, que aquilo tem uma conexão especial num lugar. E isso me toca. Quem faz as coisas ser sagradas é quem se relaciona com essa coisa. Então eu aprendi o sagrado da Eva, escondidinho às vezes, que você passa nem da bola e nem sabe o que ela pode fazer. E isso foi uma grande lição para mim. É uma grande lição. E por isso que eu estou falando dessa coisa. Porque eu acho que é importante. Ai, foi tão lindo. Né? Não, nossa, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa. Eu sou ótimo, eu tenho um vício, que é o tipo assim, eu posso te falar uma coisa? Eu posso falar? Tá Pode. rolando uma conversa, aí eu começo do nada, eu só. Posso te falar uma coisa? Aí todo mundo fica assim, nós já estamos conversando, você pode falar. É vício de linguagem. Quanto tempo já que você cuida de planta? Você cuida, já tem. Eu comecei a estudar mesmo, estudar. Tinha livro, pegava negócio. Em 94, 93, foi quando eu comecei a estudar. Nossa. Mas naquela época eu era teórica. O negócio pegou mesmo quando eu mudei para a casa que eu vivo hoje. Foi em 2010. E eu me deparei com um quintal imenso. Todo aquele meu conhecimento teórico não serviu para nada. A coisa pegou mesmo quando eu comprei uma enxada e fui mexer na terra. Aí que eu acho. Então, por exemplo, desde quando você está de verdade, dessa maneira que eu acredito hoje, eu acho muito legal você estudar. Eu acho que a gente tem um monte de recurso hoje de conhecimento, de informação. Sim. Inclusive, naquela época era por livro. Hoje nós temos na internet o tempo inteiro. Eu não estou desvalidando essa informação, não é isso. Eu só acho que eu mudei por dentro quando eu comecei a usar um chapéu de palha na cabeça, porque se eu ficasse no sol me arregaçar inteira. Quando eu percebi que se eu não usasse luva, minha mão ia encher de bolha, como já encheu várias vezes. Quando eu me deparei, por exemplo, levantando da cama a 1h da manhã, porque eu não tinha regado as plantas e a bichinha tinha acabado de botar uma muda, ela vai morrer. Quando eu comecei a ter uma relação mais do fazer, que então eu digo que tem 10 anos, e que foi um processo, né? Eu sou uma aprendiz de herveira, e assim, eu não moro numa chácara, eu não moro num sítio. Eu tenho um quintalzão. Sim. Um quintal grande, e que no passar dos anos eu fui fazendo, fui mexendo, fui aprendendo, fui errando, fiz muita bobagem, matei muita planta, fiz muita bobagem mesmo. E eu acho que foi depois daí. E aí eu comecei a procurar as veias, né?
Mas aí Eu eu acho que queria eu as velhas. acabei fazendo a pergunta do depois. Mas aí a vontade de mexer com as ervas veio com conhecer alguém, benzedeira. Você teve benzedeira na sua vida? Como Não, eu foi? tive minha avó. É. Eu tinha, assim, a minha mãe, vou dar um exemplo. Minha mãe Peraí, nasceu no interior. desculpa, você não teve benzedeira, você não levou nem um corinho de folha, nem uma cintada de Não, folha? eu Como levei, mas assim? não era de folha, era de cabo de vassoura mesmo. Tchá, Minha mãe tchá, era. tchá, tchá. Minha Nossa, mãe, eu ia para aquelas benzedeiras, eu saía de lá desconcertada. não, isso, eu não me lembro disso. Mas eu me lembro de minha mãe cuidando de algumas coisas. Por exemplo, eu me lembro adolescente, minha mãe fazia xixi, diluía o xixi e jogava na samambaia. E eu ficava, mamãe, ai que nojento. Depois é que eu fui entender. Minha mãe estava colocando uré. Isso minha mãe não tinha conhecimento do Nossa, que, do que era isso. Mas isso é samambaia uma. não dá aqui em casa. E diz que samambaia gosta de fofoca, né? Aqui é um ambiente de muita conversa. Eu nunca ouvi isso. Agora, o que eu sei é que samambaia não gosta de sol e não gosta de vento. Às vezes, eu volto a falar, é o vaso que está pequeno. A gente já compra aquelas bichas grandona e não se dá conta que o vaso já não tem mais espaço para a raiz. Precisa ser transplantada, botar mais terra, para ela poder crescer um pouco mais. E samambaia gosta, às vezes, precisa de uma poda. Tem gente que precisa de limite. Samambaia é um tipo de planta que precisa de limite. Você está crescendo descabelada, É, está morrendo, eu vou te cortar. Você tem que ficar lá cortando as coisinhas secas, eu acho muito poda. bonita, mas eu ainda gosto daquela que fica caída mesmo, sabe assim? Mas, Isso. mas eu tenho uma verdadeira paixão. Aí, ó, já vamos para as flores, né? Para as flores mesmo. Por primavera. A trepadeira primavera. Eu Nossa, tenho aqui em casa. ela me chama, sabe? Eu já. Ai, Ó, paixonite, mas ela é apaixonite. enjoada, viu? Ela é Ah, é? enjoada. Opa, ela tem espinho. Eu já levei uma sova dela aqui, me rasgou todinha. Eu fui podar, né? E eu fiquei com preguiça de botar bota, calça comprida, manga comprida, luva na mão, óculos na cara. Fui lá, eu com a minha mini saia, meu topzinho que tava quente. Foi há pouco tempo. Fui com um facão Meu na Deus. mão. Nossa, aquela bicha soltou e ela tem espinho, ela me cortou inteira, me Ela grudou tem na espinho. terra, e eu sozinha. Me deu, ela tem espinho. Ela é linda, mas você tem que tutoriar ela. Daquela coisa que fica bonita, aquilo tudo é amarrado, sabe? Tudo controlado. Porque se você largar, ela vira uma moitona descabelada, assim, cheia de espinho, e te machuca. Então, Ah, assim, as plantas que têm espinho, eu tomo um cuidado porque eu sou meio atrapalhada. Eu sou uma mulher grande, sabe? De mão grande, pé grande. Eu não sou dada a muitas sutilezas. entendi. Então, essas bichas me machucam. E aí eu fico igual cachorro, né? Se levar a primeira lavaiada, eu fico assim, né? Eu adoro. Eu tenho duas. Matei um monte, que eu não conseguia Ah, cuidar. Matei um monte. eu quero. É a Matei um minha monte. meta. Minha meta é arrumar um pezinho de primavera, que eu adoro, adoro. E ela aceita vaso. Ah, então. Eu acho Agora, que vaso grande. Quando eu falo vaso grande, não vem com um balde. é Tipo, vaso é 100 litros, entendeu? sabe? É 100 litros. Aí, conforme ela vai crescendo, você vai trocando isso aí, né? Ô, Tati, Então, eu tenho uma história de um amigo, a gente trabalhou junto, e ele batalhou, batalhou. Ele tem uma história até legal de superação e tudo. E aí ele conseguiu juntar uma grana para comprar uma tão sonhada casa. Só que ele é tipo você. Ele tinha uma casa de aluguel que tinha várias plantas, tudo. Tudo que é tipo de planta ele tinha. E ervas e tudo. Ele tinha tudo lá. E aí muito estava já em vasos porque ele queria se mudar, tudo quando der certo ele comprar casa. Comprou uma casa bem bonita. Comprou a casa, usou um caminhão, só um caminhão só para para levar planta, planta. eu sei Aí o que é foi, isso. mudou. Ah, esperou dar o vencimento, porque aí ele ficou. Aí, assim que ele saiu, alugou a casa que ele morava. E aí ele esperou dar o vencimento do aluguel dessa outra casa, falou para os donos que ele queria voltar, por causa das plantas. E ele voltou. Aí ele Eu alugou fiz a isso. casa que ele comprou
E voltou pro quintalzão dele. E a casa que ele tinha comprado tinha um quintalzão, mas ele falou que parece que não tava do jeito que ele ia. E ele voltou. Eu fiz isso. Eu entrei nessa casa, morei até 2006 aqui, do 2010 a 2006. Aí resolvi casar. Aí o homem não cabia na casa, porque aqui é um quarto só. Aí saiu eu, mudei. Sim. Não deu certo. Dali saí para outra casa e assim, e tudo plantando, mas nada chegava aos pés da quantidade de terra que tem aqui. Até que eu voltei para a mesma casa, que eu passei 2 anos e meio fora e voltei. Voltei, aí eu voltei com novos projetos, porque tem isso também. O quintal é uma coisa, um quintal de erva, um quintal de comida, ele vai se transformando com o passar do tempo. Não é aquela coisa que pega e fica ali. Porque as plantas não são eternas. Tem plantas que são anuais, elas vão durar 1 ano. Depois disso, você vai ter que arranjar outra muda. Ela vai crescer. Olha que ensinamento lindo. Tudo tem o seu tempo. Então, você cuida, ela vai crescer, vai ficar exuberante, vai dar um monte de flor, vai cair um monte de abelha, até que chega uma hora que ela vai começar a minguar. E você tem que deixar ir. Você tem que deixar ir. Naquele ciclo passou. Eu tinha um manjericão aqui, que é uma planta maravilhosa para se ter, que ele era lindo, ele durou acho que uns 4 anos. Quando eu voltei para essa casa, ele começou a morrer e eu senti a morte desse manjericão como se eu tivesse perdido um amigo, porque ele me acompanhou. Algumas vezes chorei e sentei no pé dele, algumas vezes, quando eu estava Gente, mal. olha, manjericão é outra coisa que eu não sei quem tem, que manjericão é um cara top, mano. Olha, muitas Eu acho que vezes tem um kit básico. eu já saí da minha casa porque tinha um manjericão na frente da saída da minha casa. E eu trabalhava com vendas e tudo. E vendas, a gente tem que ser uma pessoa que já acorda, já chacoalhando e vamos levantar e vamos, né? E aí eu ia meio assim, ai, aquela taurina levantando com aquela preguiça do saco cheio, falando do mundo. Aí eu falei, Mona Lisa, vamos, 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 vamos. Aí já grudava no manjericão, que nem o jeito que o pessoal usa a Sim, arruda na orelha, eu colocava no isso. manjericão. Ia É cheirando isso aí. manjericão assim, ó, e ele é muito cheiroso, Adoro. né? E, Muito. nossa, parece que ele ia, sabe, ia equilibrando as minhas energias, já É isso tava, mesmo. ó, ok. E Ele é faz muito mesmo. bom. Eu acho que você pode ter um kit básico de emergência de erva, um beabá. Então, uma arruda. Então, eu acho que você pode ter um pequeno batalhão de proteção. Arruda, guiné e vence demanda. São 3 ervas que se... Eu não sei como que é. Tem gente que chama também de vence tudo, quebra demanda. Essas são 3 ervas fáceis de cultivar, que não precisam de grandes coisas. Essa aqui Então vamos é lá. uma Arruda, arruda, guiné guiné e vence e demanda. vence demanda. Ou quebra demanda, ou vence nudo, tá? Uhum. 3. Você espalha aqui, assim. Se você quiser, você pode também ter as espadas. Tanto aquela toda verde, que chama de espada de São Jorge, espada de Ogum, ou a de beiradinha laranja, amarela, que é a espada de Anção, a espada de Santa Bárbara. Que essas são boas. Ai, perdão, chutei o negócio aqui. Essas são boas, porque elas duram em qualquer situação. No sol, para matar, aquilo não mata. E aí você coloca, dá para beirar um muro, ou colocar perto da porta de entrada. Você vai ter que fazer a sua própria correlação. Tipo assim, onde é que eu quero um protetor para mim? Ah, eu quero ter... Ou, às vezes, você não tem essa opção. Você tem que plantar onde tem sol mesmo. Então, vai onde tem sol, né? Então, isso aqui já vale a pena. Já tem um pequeno exército. Arruda, guiné, vence demanda, espadas. As espadas. Já segura uma onda. Sim. Vale a pena se ter. Aqui em casa a gente tem a lança também. Que também funciona, que é uma maravilha. Ó, A gente tem isso as aí já é um espadas na kit. frente, comigo ninguém pode. Ai, você vê o tamanho do comigo ninguém pode aqui, é enorme. A comida negra pode ter que tomar um cuidado, porque assim, ela é tóxica. Tem bicho que gosta de comer planta, se comer a comida ninguém pode, como o nome diz, ninguém pode com ela. Entendi. Ela dá uma judiada. Então, assim, eu tenho aqui em casa também, mas é que minhas cachorras não é de comer. É a minha Se você também tem aqueles bichos que comem planta, ou você põe ela no lugar alto, ou você pode ter um momento desagradável com o teu bicho que comeu comigo ninguém pode, não. Nossa. né? Isso aqui segura. Então, assim, você já tem um kit de proteção. Porque, meu amor,
a gente tem que se proteger. Agora, não adianta eu me proteger se eu não estiver purificada. É como se você tivesse fechado a porta, você se protege com um ladrão dentro da casa. Você precisa se limpar. E muitas vezes a limpeza não é do que acontece fora, é do que sua cabeça produz, seu coraçãozinho produz. Porque o que eu mais vejo gente falando, ai, que eu tô com demanda em cima de mim, ai, o povo tem inveja de mim, e não é nada de fora, não, é a própria pessoa. Estão perguntando se pode fazer o banho comigo, ninguém pode. Uma vez me deram um banho comigo, ninguém pode, eu fiquei me coçando umas 4 horas. É ruim, pinica. Eu acho que existem outras ervas que não pinicam, que não são tão tóxicas, que podem fazer a mesma coisa. Eu não recomendo banho comigo, ninguém pode. Eu fiquei me coçando umas 4 horas, que ele deu uma reação que toda... Eu acho que eu já tomei, mas eu já tomei misturado com outras folhas. Então ele estava em quantidade pouca. Ou até diluído, né? É. Porque eu prefiro, por exemplo, a arruda eu acho que não dá esses problemas. Porque tem gente que tem reação de pele forte, né? Então teria que dar uma cuidada. Então primeiro você se limpa, né? Aí depois você dá uma prestada atenção em você e vê o que você precisa. Às vezes o que está me causando um mal-estar é um excesso de ansiedade. Então o que eu preciso? Eu preciso de ervas que ajudem a baixar a minha ansiedade. A alfazema ou a lavanda, a mesma coisa, ajuda. Até o Um travesseiro. pezinho de capão-limão, um pezinho de capim-limão em casa. Capim-limão, bicho, pega de qualquer jeito, fica uma moita bonita, cheirosa, maravilhosa. Ajuda. Eu ter a falsa cidreira, que chama Lípea alba, que ela dá um arbustão, pega fácil, você tira um pedacinho, enfia na terra, brota, vale a pena ter. Essa falsa cidreira é aquela que é a folhinha menor, mais gordinha? É uma folhinha menor, parece uma hortelã ou não? Não, essa é a melissa de verdade, essa é a melissona mesmo. A melissa de verdade, a melissa officinalis, parece hortelã, meio rasteira. A falsa melissa, e ela dá... Ela confunde, tem uma... gente. Isso, confunde. Parece Aliás, cidreira, capim-cidreira, melissa, é uma gororoba. Na dúvida, tenha tudo. Pega um pé de cada, plante em sua casa, tome chá, e é um banho que ajuda a baixar um pouco a tua ansiedade. Mas às vezes não é a ansiedade o teu problema. O teu problema é falta de energia mesmo, você está cansada. Está cansada porque a vida é dura, acabou, você gastou, você está cansada. E mesmo cansada, você precisa levantar. Você tem que cuidar de filho, você tem que cuidar de você, tem que lavar roupa, você tem que escrever alguma coisa, você tem que estar viva, né? Sim. Então tem uma ervinha que é milagrosa, que é o alecrim. Alecrim é um energético natural. Alecrim traz alegria, é um antidepressivo, sabe? É um antidepressivo. A depressão está pegando muita gente agora. Então, assim, alecrim, hortelã, ajuda, boldo, a própria lavanda também ajuda a equilibrar as questões da depressão. Então, quando você pensa num banho de erva, você não tem que pensar só como se estivesse recebendo um ataque externo. Eu sou dirigente de terreiro. Eu acho que na minha experiência de terreiro, quando as pessoas chegam falando que estão tendo ataques externos, eu posso dizer para você com certeza, 70% quem está produzindo é a própria pessoa. Por um hábito de pensamento negativo, por uma mania de reclamar da vida, reclamar das pessoas, reclamar pela maledicência, falar mal dos outros. E a história do reclamar, aproveitando a senhora falando, é uma coisa que é um treino, a gente parar de reclamar, né? E às vezes a gente começa até a falar assim, nossa, eu também tô animada demais. Mas assim, você treina a parar de reclamar. Tem uma hora que você fala, puta, já deu. Isso é ruim quando a gente acostuma até, né? Porque tem uma hora que você tá achando que tá normal, mas não tá normal, gente. E você não percebe o quanto que você fica chata. Você é uma mala sem alça. As pessoas estão de bem, vem você aqui reclamando da vida. Sua pentelha. É isso que você é. Pentelha. Todo mundo fazendo um esforço danado para segurar a cabeça. Que eu tenho loucura. É aquela reclamação assim, nossa, hoje eu tô tão feliz, eu tô tão contente, eu acho que amanhã eu vou chorar.
Ai, Ó, é. caramba. Quando você fala isso, dá vontade de dar dois tapas. Agora Filha, me diga uma coisa, aproveite seu Mona Lisa. momento. Você acha que isso resolve com erva ou resolve com terapia? Ai, os dois, né? A terapia. Terapia. É, Por terapia, quê? porque a pessoa. Terapia, meu bem. Não tem erva certa na sua cabeça se você não for entender por que que você acha que você não merece ser feliz. O buraco está mais embaixo. Eu fico louca com essa reclamação. Quando alguém vem, É, eu tenho algumas amigas aí que elas já sabem como que eu já falo. Não, não acredito que você vai fazer isso com o rolê. Não, tá tão gostoso, nós estamos é. tão felizes, né, Sandrinha? Ela já sabe como eu sou também. Estamos no momento de alegria, é de alegria. O momento de chorar, nós vai chorar. Mas cada Chora tempo no seu bastante. tempo. É, É, e isso eu aí. sou dessa, eu choro mesmo. É pra chorar? Agora é a hora de chorar? Bora chorar. Agora é a hora de rir, de curtir? Vamos É. curtir. Agora, a hora de rezar também, a gente para, reza, se E é. cuidar, tomar os banhos, É. sentir o cheirinho. Se não acredita no banho, tem as plantas em casa, gente. A proposta é essa. Ó, É com manjericão cuidado. é uma erva muito legal de se ter. Primeiro que ela é muito segura, tanto que a gente come manjericão cru, né? Aquele pesto que você bate manjericão com alho, com azeite, você come puro. Manjericão é seguro. Manjericão te limpa energeticamente, te conecta com esferas mais altas, trabalha a sua fé e cura o coraçãozinho machucado. Manjericão é uma erva que merece se ter em casa. Aqui perguntaram da malva cheirosa. Eu gosto muito da malva. Sabe quando você está, ou porque está cansado, ou porque você é uma chata de galocha mesmo, em que você sai distribuindo porrada em todo mundo, falando grosseiramente? A malva traz doçura, inclusive no falar, uma maneira de você. Então, eu que sou um tipo bruto, eu sou uma pessoa com uma certa energia bruta, né? Eu tenho essa coisa, eu estou achando que eu estou sendo super delicada. Aí eu estou falando, você é uma chata de galocha. Igual agora, igual agora. Eu entendo Isso, isso. isso acontece. Eu sou uma figura que uso bastante malva. E por incrível que pareça, as minhas últimas malvas morreram. Eu estou agora sem. Então, a malva ela é enjoada. Eu tinha um pé de malva lindo do lado de uma arruda. Aí a malva foi crescendo. E a minha arruda ali, porque eu faço uma arruda, né? Arruda é a senhora arruda, é a minha velha arruda. Aí eu fui podar a malva para tirar um pouquinho, quando ela estava subindo na arruda. Morreu toda, no outro dia estava seca. Eu falei, ô malva, que enjoada, que melindrosa. Então, eu tenho que tomar porque a minha energia, entendeu? É meio bruta. Porque ainda tem isso. A minha energia se relaciona com a das ervas. Tem umas ervas que eu me dou super bem, tem outras que é esquisito. Você tem que começar a plantar para conseguir descobrir qual é a tua coisa. Por exemplo, eu tenho mão boa para alecrim, para lavanda, para arruda, pimenta é um horror. Girassol não dá um. Não dá um girassol. É impressionante girassol comigo. Eu quero ter um girassol, não rola. Aqui em Aí eu casa tô tá uma tentando assim. polêmica com as rosas. Que a gente tá doido por um rosa. E engraçado, quando a gente tava num momento bem ruim da vida mesmo, as rosas nos presentearam de um jeito. E aí a gente saía de casa, a gente olhava o pezão de rosa. Aí parece que dava Ó, uma. banho Agora de essa rosa rosa branca não é veio. maravilhoso, sabia? É. Banho de rosa branca é um banho extremamente calmante, extremamente espiritual, da rosa branca mesmo, aquela de jardim. A rosa precisa ser feita quente. Então, assim, você colhe a rosa, a pétala da rosa, né? Joga numa bacia grande, porque tem isso. Não vem tomar banho com uma canequinha. Ai, que vergonha, agora eu tô com vergonha. Não, é balde, é balde. Balde. É para botar, é para lavar tudo. Aí você põe ali, E olha o joga uma tamanho da água mulher que quente. toma banho com canequinha, viu, Não, gente? Às vezes eu não, invoco que que eu quero caneca. fazer meus banhos. Ah, Não, tamanho da caneca. não. Ai, que Jogo vergonha. na cabeça. Tem que molhar tudo. E a rosa branca você pode dar banho em criança. A rosa branca tem uma conexão muito forte com essa energia da mãe sagrada, sabe? Você pode fazer tanto com rosa seca como rosa fresca. E eu amo. Eu descobri a rosa branca depois que eu plantei um pé de rosa. Ai, tá acabando a nossa live.
A senhora quer Ah, voltar só um pouquinho pra gente dizer tchau eu pra volto galera? para Ó, fechar, gente, claro. vocês esperam só um pouquinho que eu volto com ela só pra gente dizer tchau. Tá bom? Vocês, ó, as 19 pessoas e mais um pouco que tá entrando e saindo, entrando e saindo. Segura aí que nós já volta, só um pouquinho. É que eu falo muito também, né? Ah, mas é uma delícia isso. É isso que nós gostamos. Tá Peraí. bom.